Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mitos sobre inteligência artificial, a tal da arte de escrever o prompt perfeito. Muita gente acha que para ter um resultado legal precisa criar quase um manual de instruções para IA. Mas, e se o segredo for justamente o contrário? E se a simplicidade for a chave? É o que a gente vai descobrir. Olha, essa é uma frustração clássica, né? Quem nunca passa um tempão elaborando aquele pedido super detalhado, cheio de regras, exemplos, achando que havia uma obra-prima e no fim o que a IA entrega é um texto confuso, incompleto ou que simplesmente ignorou metade do que foi pedido? Se isso soa familiar, saiba que essa é uma dor muito comum. E aqui está o X da questão, o grande mito. A nossa intuição diz que, poxa, quanto mais informação, mais preciso vai ser o resultado. A lógica parece fazer sentido, não é mesmo? Só que na prática, com os modelos de linguagem que a gente tem hoje, essa abordagem pode ser o caminho mais rápido para o fracasso. E é exatamente isso que a gente vai desconstruir hoje. Vamos lá, vamos entender por que essa estratégia de quanto mais, melhor, geralmente não funciona. Existe um ponto em que o excesso de instruções começa mais a atrapalhar do que ajudar. A IA não é um gênio que lê um manual e executa tudo com perfeição. Ela é um sistema que tenta o tempo todo equilibrar todas as informações que recebe. E quando tem informação demais, bom, aí o equilíbrio se perde. Este slide aqui ilustra isso perfeitamente. De um lado, o mito, a crença de que um caminhão de detalhes garante a precisão. Do outro, a realidade. O modelo de IA fica sobrecarregado. Ele começa a confundir o que é contexto com o que é uma regra de estilo, e o resultado final é uma perda total de foco. E como dá para saber quando a IA está sobrecarregada? Os sinais são bem claros, na verdade. Ela começa a ignorar partes do pedido, sabe? Tipo uma cor específica ou um detalhe da persona, a estrutura do texto sai toda bagunçada, ou então ela simplesmente não obedece a comandos simples como não use a palavra X. É, basicamente o caos criativo. Então tá. Se a solução não é adicionar mais e mais palavras, qual é? A resposta está em uma única palavra, que é o segredo de tudo: contexto. Fornecer o cenário certo é infinitamente mais poderoso do que ficar listando dezenas de instruções soltas. Essa analogia das coordenadas do mapa é simplesmente brilhante. Pensa só, em vez de dar uma lista de direções passo a passo, vire aqui, acelere ali, evite aquele buraco, o ideal é primeiro dizer, estamos neste ponto do mapa e queremos chegar naquele outro ponto. Ao definir o cenário geral, a gente permite que a IA planeje a rota mais eficiente por conta própria. E o que forma um bom contexto? Basicamente são esses 6 pilares aqui. Se a gente definir o formato, o público e o tom, já se resolve uns 90% dos problemas. Aí é só adicionar o tema, o que tem que ter de qualquer jeito e o que não pode aparecer de jeito nenhum e pronto. É um checklist simples, mas olha, é extremamente poderoso. Certo. Agora vamos para a parte prática, para ver como isso funciona na vida real. Vamos analisar 3 exemplos de prompts que usam esses princípios de um jeito bem eficaz, começando pelo mais básico e indo até um mais complexo. Esse aqui é um pedido clássico para uma tarefa rápida do dia a dia. É curto, direto ao ponto, não deixa espaço para ambiguidade. É o tipo de prompt perfeito para quando a gente precisa de um resultado imediato, sem muita complicação, como gerar uma legenda para a rede social. E por que ele é tão eficaz? Porque em pouquíssimas palavras ele dá todas as coordenadas essenciais. A IA sabe que é para uma rede social específica, entende o assunto, o sentimento que a gente quer passar e, o que é crucial, a restrição de tamanho. Simples e perfeito. Agora, vamos para um pedido que já exige um pouco mais de estrutura, de profundidade. Aqui não se trata só de uma frase, mas de um pequeno artigo. E a chave para o sucesso nesse caso é definir claramente a tese e, mais importante ainda, a persona de quem vai ler. O ponto mais importante aqui é esse esclarecimento da persona. Dizer que o público é jovem, curioso e sem tempo guia a IA a escolher um vocabulário, um ritmo, exemplos que vão se conectar direto com esse leitor. É uma instrução muito mais eficaz do que só dizer escreva de forma simples. E, finalmente, um exemplo avançado. Aqui, a demanda não é só sobre o conteúdo, mas sobre uma estrutura de roteiro bem definida, com partes específicas e um tempo limite. É um pedido para um formato de mídia super moderno e dinâmico, como um vídeo de TikTok. O que faz esse prompt funcionar tão bem é o detalhamento da estrutura. Ao pedir um gancho, um exemplo, uma dica e uma chamada para ação, o resultado já vem organizado na sequência certinha. A IA não precisa adivinhar como montar o vídeo, as instruções já dão um esqueleto e ela só precisa preencher o resto.
Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? Se a gente tivesse que resumir numa única regra de ouro, seria esta: priorize sempre a clareza da intenção e não a complexidade ou o tamanho do pedido. Esse é o ponto fundamental para a gente guardar. Um prompt de 3 linhas com uma intenção cristalina sempre vai superar um de 3 páginas cheio de instruções que se contradizem. É aquela velha história: menos ruído, mais sinal. Para quem gosta de números e regras mais práticas, aqui vai uma boa referência. De modo geral, um prompt com até 500 palavras é mais do que suficiente para qualquer tarefa bem definida. Se passar muito disso, a chance de confusão, aumenta exponencialmente. E a dica final de ouro é esta aqui. Se a explicação de uma tarefa está virando um texto enorme, um romance, provavelmente a tarefa em si é muito complexa para um único pedido. O melhor a fazer é quebrar em partes menores. Pede a estrutura primeiro, depois pede para desenvolver cada seção. Os resultados vão ser muito melhores, pode ter certeza. E para terminar, fica essa reflexão. Dominar essa arte do contexto claro não é só sobre ter resultados melhores hoje. É sobre se preparar para um futuro onde a comunicação com a IA vai ser ainda mais poderosa. O que seria possível criar se a máquina sempre entendesse exatamente a nossa intenção? A resposta, eu acredito, é quase tudo.